roga pelos pecadores desta terra, roga pelo povo que em Deus espera. Mãe do meu Senhor, Mãe do meu Salvador, Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo. Nossa mãe sempre será, Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo. Nossa mãe sempre será. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Dito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Nós estamos recebendo agora, aqui no Rio de Janeiro, pela 15ª vez, a imagem peregrina de Nossa de Nazaré, que nos visita para passar esse final de semana conosco, visitando várias comunidades, vários locais e nos incentivando a buscar a nossa vida em Cristo, já que Maria nos aponta para Jesus Cristo. E, ao mesmo tempo, toda a questão da esperança que traz justamente o tema desse ano, dessa visita e também do Círio de Nazaré. A nossa saudação às autoridades aqui, senhor Tenente Brigadeiro Barbakov e Major Brigadeiro Madureira, comandante do Comar, e a todos os capelães militares, o capelão-chefe, Padre Ronaldo Stack, os demais capelães que estão aqui presentes, Daniel, Macerro e Rodrigo, que é novo aqui no pedaço, né? Chegou há pouco tempo no Galeão, e ao Cônego Cláudio, que é nosso vigário episcopal, né? Para a pastoral, além dos diáconos, e a todos os demais irmãos e irmãs aqui presentes. É a primeira vez que a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré chega aqui no Santos Dumont, e temos a missa aqui no Terceiro Comar para acolher essa imagem peregrina que nos recorda de uma tradição paraense que é muito próxima e muito próximo daqui também de muitos cariocas que têm essa tradição e que vivem justamente essa tradição. Portanto, é a primeira vez que nós chegamos aqui e agradecemos pela recepção. Antes da missa, antes da recepção, estávamos comentando um pouco também todo o trabalho da Força Aérea Brasileira, toda a aeronáutica, em relação a 10 anos atrás, para a recepção das pessoas que vieram para a Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro. Vamos celebrar dia 22, os 10 anos da Catedral, e nós agradecemos tantas pessoas que se envolveram e trabalharam nessa recepção, nesse acolhimento, na realização da primeira viagem apostólica do novo Papa, Papa Francisco, que fez a sua primeira viagem internacional aqui para o Rio de Janeiro, para a Jornada Mundial da Juventude, que vamos celebrar a partir do dia 22, aqui no Rio, e já enviando os nossos jovens para a Jornada de Lisboa, que começa em agosto, de 1 a 6 de agosto. Estamos na Arquidiocese em tempo de sínodo, segundo o sínodo arquidiocesano, tema das missões, e estamos também no ano pastoral sobre as missões populares em nossa Arquidiocese. Portanto, pensamos também a Nossa Senhora, sinal de esperança no céu da nossa vida, que nos ajude ainda mais a vivermos a missão evangelizadora, de proclamar a boa notícia para todas as pessoas e levar adiante a nossa bela e importante missão. Vamos iniciar nossa celebração com o nosso ato penitencial. Em Jesus Cristo, justo, que intercede por nós, nos reconcilia com o Pai, abramos o nosso espírito ao arrependimento, para sermos menos indignos de aproximar-nos da mesa do Senhor. Senhor, que te deixaste ferir do teu sangue, vem a paz. Aqui estou, perdoa-me. Eleição
Cristo elevado na cruz. És amigo do pecador. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus de misericórdia, socorrei a nossa fraqueza, para que ao celebrarmos a memória da Virgem Imaculada, Mãe de Deus, possamos, por sua intercessão, ressurgir de nossos pecados. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Assentados, irmãos e irmãs, ouçamos o que Deus nos diz nesta manhã. Leitura do livro de Gênesis. O Senhor Deus chamou Adão, dizendo: Onde estás? E ele respondeu: Ouvi tua voz no jardim e fiquei com medo, porque estavas nu e me escondi. Disse-lhe o Senhor Deus: E quem te disse que estavas nu? Então comeste da árvore de cujo fruto te proibi comer? Adão disse: A mulher que tu me deste por companheira, foi ela que me deu o fruto da árvore, e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isto? E a mulher respondeu: A serpente enganou-me, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Porque fizeste isso, serás maldita entre todos os animais domésticos e todos os animais selvagens. Rastejarás sobre o ventre e comerás o pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. A mulher, ele disse: Multiplicarei os sofrimentos da tua gravidez. Entre dores darás à luz os filhos. Teus desejos te arrastarão para o teu marido, e ele te dominará. E disse em seguida a Adão: Porque ouviste a voz da tua mulher, e comeste o fruto da árvore, de cujo fruto te proibi comer, amaldiçoado será o solo por tua causa. Com sofrimento tirarás dele todos os dias o alimento, todos os dias da tua vida. Ele te produzirá para ti espinhos e cardos. Comerás as árvores da terra. Comerás o pão com o suor do teu rosto.
até voltares à terra que foste tirado. Porque és pó, e aos pó há de voltar. E Adão chamou a sua mulher de Eva, porque ela é a mãe de todos os viventes. Então o Senhor Deus fez para Adão e a sua mulher túnicas de pele, e as vestiu. Disse depois o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, capaz de conhecer o bem e o mal. Não aconteça agora que ele estenda a mão também à árvore da vida para comer dela e viver para sempre. E o Senhor Deus expulsou do jardim do Éden para que ele cultivasse a terra de onde fora tirado. Expulsou o homem e colocou a oriente de Éden os querubins e a espada lampejante de chamas para guardar o caminho da árvore da vida. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ó Senhor, vós fostes sempre um refúgio para nós. Ó Senhor, vós fostes sempre um refúgio para nós. Já bem antes que as montanhas fossem feitas, ou a terra e o mundo se formassem, desde sempre e para sempre vós sois Deus. Ó Senhor, vós fostes sempre um refúgio para nós. Vós fazeis voltar ao pó todo mortal, quando dizeis: voltai ao pó, filhos de Adão. Pois 1000 anos para vós são como ontem, qual vigília de uma noite que passou. Ó Senhor, vós fostes sempre um refúgio para nós. Eles passam como o sono da manhã, são iguais à erva verde pelos campos. De manhã ela floresce vicejante, mas à tarde é cortada e logo seca. Ó Senhor, vós fostes sempre um refúgio para nós. Ensinai-nos a contar os nossos dias e dai ao nosso coração sabedoria. Senhor, voltai-vos. Até quando tardareis? Tende piedade e compaixão de vossos servos. Ó Senhor, vós fostes sempre um refúgio para nós. Fiquemos todos em pé e com alegria aclamemos o Santo Evangelho cantando. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, havia de novo uma grande multidão e não tinha o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para que caçem para casa sem comer,
vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus respondeu-lhes: quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão, depois pegou os 7 pães e deu graças, partiu-os e ia dando aos discípulos para que o distribuíssem. E eles os distribuíram ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram 4.000, mais ou menos. E Jesus os despediu. Subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi para a região da Dalmanuta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, uma alegria podemos encontrar aqui. Dias atrás tivemos a Páscoa anual dos militares, da qual a Força Aérea foi responsável pela organização, pela celebração, como cada ano acontece, e cada ano tem aí uma das forças responsáveis, e muitos nós encontramos também ali na Catedral Metropolitana. Portanto, poder vir aqui no Terceiro Comar, também agradecer, né, pelo trabalho que fazem os nossos capelães militares com relação à assistência religiosa às várias forças, também em especial aqui a Força Aérea Brasileira, e que está comemorando, celebrando neste ano, 150 anos de Santos Dumont, grande festa no próximo dia 25, e nosso abraço e as nossas felicitações desde já. Assim também agradeço ao pessoal de Belém, tem aqui os guardas de Nazaré, a diretoria de Nazaré. Alguns vão chegar ainda mais tarde, devido à questão de mudança de malha aérea, acabaram não vindo lá no voo previsto, mas agradecemos a toda a diretoria da Festa de Nazaré, que nos proporciona anualmente a vinda da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré para o Rio de Janeiro, e junto com os guardas de Nazaré que vêm também para estar auxiliando nessas locomoções aqui no Rio de Janeiro. E aqueles que vieram, família militar, os amigos e amigas que vieram para participar dessa chegada da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré. É para todos nós uma ocasião, e eu creio que o tema da questão da esperança, do povo a caminho, né, é para todos nós a ligação com o sínodo Caminhar Junto, e também de Maria, que nos fala de esperança, de olhar realmente para o céu da nossa vida e ver que, por piores que sejam as questões, os problemas na vida, na comunidade, no país e no mundo, nós temos esperança que vem da certeza da ressurreição de Jesus. Ele morreu, foi sepultado, mas ressuscitou, e nós cremos nisso. E Maria, esse sinal, que esteve ali ao pé da cruz, mas esteve também junto aos apóstolos em Pentecostes, e caminha conosco, nos dando esperança. Que realmente a passagem de Nossa Senhora de Nazaré, na sua imagem peregrina pelo Rio de Janeiro, reacenda a esperança do nosso povo, possa ainda mais olhar para frente e ver as nossas responsabilidades, entre as quais, como lembra o Evangelho, ficar a ver as necessidades do nosso povo. A multiplicação dos pães, que se repete algumas vezes nos Evangelhos, foi algo tão marcante que várias vezes se repete em diversas circunstâncias, mostrando bem dois aspectos. De um lado, Jesus se preocupa com o alimento
daqueles que foram ouvi-lo e não tinha com que se alimentar, e do pouco faz muito, multiplica. E do outro lado também já nos anuncia que a Eucaristia é esse pão da vida, no deserto da nossa vida, que nos alimenta no dia a dia e que nos faz cada vez mais voltar ao Senhor. Na leitura do Gênesis nos fala justamente do pecado da humanidade, de não obedecer ao Senhor e das consequências disso, mas também das promessas que o Senhor vem ao nosso encontro. Nós vemos que a desobediência ao plano de Deus, à vontade de Deus, continua sendo atualizada pelos nossos pecados. Mas quanto mais nos alimentamos da palavra, da Eucaristia, mais também torna-se possível a comunhão, a unidade entre nós e mais nos sintonizarmos com o Senhor. Também cada vez mais estarmos sintonizados com aquele a quem nosso coração anseia e busca e que é a nossa razão da nossa vida, Jesus Cristo, nosso Senhor, que nos conduz ao Pai pela ação do Espírito Santo. Portanto, que nós possamos nesta manhã, na chegada da imagem de Nossa Senhora de Nazaré, pedir essa intercessão de Maria, que nas bodas de Caná viu que faltava vinho na festa e foi dizer a Jesus: eles não têm mais vinho. E a resposta foi simples: enche as talhas de água, e elas foram transformadas em vinho. Pensamos também isso a Nossa Senhora hoje, diante das várias situações que nós vivemos, que possa levar nossas preces ao Senhor, levar nossas necessidades ao Senhor, e ao mesmo tempo ver como as coisas, através da nossa fidelidade à palavra do Senhor, vão sendo transformadas. Nossa expulsão do paraíso possa cada vez mais experimentar que em Jesus Cristo foram reabertas as portas para estarmos junto com o Senhor, e que enquanto nós caminhamos, nós vamos nos alimentando de Cristo, o pão da vida, e como consequência também, pensando e ajudando-nos uns aos outros nessa caminhada, com gestos concretos, que são bem claros para nós, e que nós vivemos de modo especial em nossas comunidades, em nossa igreja. E Nossa Senhora de Nazaré é sinal de esperança para um povo a caminho, e interceda por todos nós. Amém. Caros irmãos e irmãs, Maria, sinal de esperança para o povo de Deus em caminho, partiu apressadamente para servir. Supliquemos sua intercessão para as nossas necessidades, dizendo: nós. Pela intercessão da Virgem Maria, Senhora da Paz, suplicamos ao Senhor que a busca da união de todos os povos, em especial do povo carioca, nos leve a viver um autêntico amor fraterno e ser sinais de Cristo para a conversão do mundo inteiro. Rezemos. Maria, Mãe da Esperança, rogai por nós. Por todo o clero, bispo, presbíteros e diáconos, para que, sob o manto de Maria, continuem a conduzir o povo de Deus com coragem e alegria, indicando o caminho a seguir. Rezemos. Maria, Mãe da Esperança, rogai por nós. Pelo ano vocacional missionário em nossa arquidiocese, para que os fiéis de nossa cidade, encontrando na Virgem de Nazaré um autêntico modelo de serviço, se abram para a evangelização de todos que ainda não conhecem o Senhor. Rezemos. Maria, Mãe da Esperança, rogai por nós. Pelo segundo sínodo arquidiocesano, iniciado neste ano, para que, com auxílio de Maria, Mãe e Mestra da Verdade, sejamos todos conduzidos a empenhar-nos como família de Deus, para viver a dimensão missionária da Igreja. Rezemos.
Maria, Mãe da Esperança, rogai por nós. Pelos pais e mães, para que se mantenham fiéis a Deus, a exemplo da Virgem de Nazaré, e alcancem todos os bens materiais e espirituais necessários para seus filhos. Rezemos. Maria, Mãe de Esperança, rogai por nós. Pelos chamados ao sacerdócio e toda a vida consagrada, para que o Senhor envie e sustente santas e numerosas vocações, com o desejo de fazer aquilo que nos ensina a Mãe de Deus, a fazer o que o seu Filho disser. Rezemos. Maria, Mãe da Esperança, rogai por nós. Senhor Deus, em vossa compaixão, olhai para estes filhos e filhas que imploram a vossa misericórdia, sobretudo os pobres e enfermos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória de seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Celebrando a memória da Mãe de Jesus, nós os pedimos, ó Deus, que este sacrifício nos torne, pela vossa graça, uma oferenda perfeita por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, e na memória de Maria, sempre virgem, celebrar vossos louvores. À sombra do Espírito Santo, ela concebeu o vosso Filho único e, permanecendo virgem, deu ao mundo a luz eterna, Jesus Cristo, Senhor nosso. Por ele os anjos cantam a vossa grandeza, os santos proclamam a vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos aos seus louvores, cantando a uma só voz.
verdade, ó Pai, vós sois santos, fonte de toda a santidade. Santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Às vezes que comemos. E proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Orani e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, aqui sob o título de Nossa Senhora de Nazaré, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Dizemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz.
Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Como filhos e filhas do Deus da paz, saudai-vos num gesto de comunhão fraterna. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Para o momento da distribuição da Sagrada Comunhão Eucarística, todos podem ficar a princípio assentados, até os ministros se posicionarem ante os senhores, e assim quem se sentir preparado pode aproximar-se da mesa da comunhão. Você que não está aqui, mas está unido a nós pela Web TV Redentor, faça agora a sua comunhão espiritual, se assim sentir-se preparado. Cantemos. Força do Espírito, concederia.
Oremos. Fazer, ó Deus, que participando da redenção eterna, ao celebrarmos a memória da Mãe de Jesus, recebamos da plenitude de vossa graça e vejamos crescer em nós a salvação por Cristo nosso Senhor. Amém. Vocês têm no folheto aí a consagração à Virgem de Nazaré. Podemos fazê-la todos juntos? Todos. Senhora de Nazaré, da antiga raiz de Jessé, da casa real de Davi, descendente de São Joaquim e Santana, sempre que a angústia, o medo e a solidão me abatem, me entregue em teus braços, ó Mãe. Como criança carente em busca de alívio, carinho e proteção, mergulho em teu coração imaculado e consagro a ti, querida Mãe, o meu passado e todas as minhas lembranças, o meu momento presente e todas as suas aflições, o meu futuro e a vida eterna que Deus me reserva no céu. O sacramento do batismo que um dia recebi me tornou filho de Deus e filho teu, ó Mãe. E fez-me também herdeiro de seu reino. Por isso venho agora renovar diante de ti, ó Virgem de Nazaré, as promessas do meu batismo. E para que eu possa ser fiel a elas até o fim da minha vida, peço a tua intercessão junto ao teu Filho Jesus. Doce Senhora de Nazaré, a ti consagro agora as minhas aspirações, meus projetos, meus sonhos, minha missão, minhas realizações, tudo que tenho e tudo que sou. Consagro também todos os dias restantes de minha vida terrena, para que sejam dias serenos, cheios de paz e de muitas graças. Quero também te consagrar desde já, Senhora de Nazaré, o momento da minha morte, quando por tuas mãos e amparado pelos braços de teu esposo, São José, poderei finalmente ver teu rosto, abraçar teu Filho Jesus e contemplar a glória do Pai, no amor infinito do Espírito Santo. Amém. Nós agradecemos a acolhida da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré, as autoridades aqui presentes, a todos os que vieram para participar, aos capelães, ao pessoal da Guarda de Nazaré, que agora começa a percorrer a cidade do Rio de Janeiro até domingo à tarde, quando então ela retornará para Belém. Lembramos também de convidá-los a todos para o dia 22, sábado, das 8 ao meio-dia, na Catedral, a nossa comemoração dos 10 anos da Jornada Mundial da Juventude aqui no Rio e o envio da nossa delegação oficial para Lisboa. Agradeço de modo especial àqueles que aqui no Terceiro Comar nos acolheram hoje. Pedimos a Deus que continue conduzindo a todos e a todas a sua graça nesse tempo sinodal, esse tempo também de abertura para as missões. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Inclinai-vos para receber a bênção. Concedei, ó Deus, aos vossos filhos e filhas, vossa assistência e vossa graça. Dai-lhes saúde de alma e corpo. Fazei que se amem como irmãos e estejam sempre ao vosso serviço, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Seja bendito o nome do Senhor. Agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Por intercessão da Virgem de Nazaré, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor com vossa vida. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Agora, neste momento, Dom Urani vai tirar a foto oficial com as autoridades. Depois, com a saída de Dom Urani, a imagem de Nossa Senhora de Nazaré permanecerá aqui para a veneração dos fiéis. O pedido que nós fazemos é para que não toquem a imagem, exatamente para preservar a integridade da mesma. Assim, cantemos.